Se você tem uma parede totalmente feia aí na sua casa, sendo ela direto no tijolo, no reboco, no chapisco, numa textura velha, numa pintura que já está toda acabada e você não sabe o que fazer, você não aguenta mais ficar fazendo ou textura de rolo ou então o grafiato, vou te mostrar algo simples que dá para você fazer de forma bem eficaz aí na sua casa sem você precisar pagar um profissional para isso. Passo a passo mais detalhado que esse não existe. Então, se você tiver paciência para assistir o conteúdo completo, quando acabar de fazer, eu te garanto que você vai estar apto a estar fazendo esse trabalho aí na sua casa, utilizando apenas resina, tinta e argamassa. Veja só como que é simples e eficaz, chega de enrolação, vamos logo para esse passo a passo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos lá! E a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter um recipiente para que você possa mexer aí a sua argamassa. Aqui, ó, minha argamassa já está no ponto. Chega mais próximo aqui, vou mostrar. Ó, já está no ponto aqui a argamassa que eu vou utilizar para fazer esse tipo de trabalho. Ai, Carlos, mas como que você prepara a argamassa? Eu já disse isso no vídeo anterior. Vou deixar o vídeo do link aqui no comentário fixado ou na descrição, para que se você não viu o processo de como é feita a argamassa de uma forma correta, você assiste o vídeo anterior após você assistir esse daqui, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou fazer a aplicação, vou te mostrar como é feito. Você vai precisar de uma espátula, vai precisar também de uma desempenadeira de aço. Pode ser nova, velha, o que você tiver aí, dá para você fazer. Então para fazer essa primeira etapa, uma espátula, uma desempenadeira de aço e você vai precisar de uma chave de fenda, mais nada. E aí você vai ver que nessa primeira etapa você só vai precisar disso. Vamos agora para a aplicação. Vou utilizar como demonstração essa parede de gesso que tem aqui, gesso acartonado. Lembrando que para você fazer esse trabalho com argamassa, você não pode aplicá-la direto aqui. Aqui eu vou fazer uma demonstração para você. Com argamassa você pode aplicar direto no tijolo, sendo um tijolo cerâmico ou até mesmo um tijolo de bloco, você pode aplicar diretamente no seu reboco ou no chapisco, e aí você vai usar a argamassa. Se você for utilizar em cima de uma parede, vamos botar que já esteja com pintura, você tem que picotar ela todinho. O que é picotar, Carlos? Pega uma chave de fenda mesmo, ou então uma talhadeira, vai fazendo pequenos furinhos na parede todinha, em sequência vai pegar um pano úmido e vai passar nela para tirar a poeira, para aí sim depois você fazer a aplicação. Então agora, a única coisa que você vai precisar é um pouquinho de argamassa aqui, ó, na desempenadeira, uma espátula, e aí você vai fazer apenas esse processo aqui, ó, presta atenção. Aplicou, levantou ela um pouquinho, ó, pressionou um pouquinho, levantou, ó. Não sei aplicar com uma mão só, simples, você vai pegar um pouquinho, você vai apoiar, ó, e vai pressionar para cima. Sempre você começa assim. Dificilmente, não faça isso, você não vai, principalmente você que é iniciante, começar lá de cima da parede. Não vai ficar bacana, vai deixar um monte de massa cair no chão, vai ficar uma porcaria. Então, ó, vai pegando e vai espalhando a massa aí em toda a parede. Não precisa deixar liso, e nem é para deixar liso. Você tem que ir passando, ó. Onde ficou marcado, deixa marcado. Só tira o excesso. E aí eu vou aplicar em toda a parede. Depois que eu apliquei em todo o local aqui, o que você vai fazer? Vai pegar a própria desempenadeira de aço, você já nota que ela aqui, ó, é meio torta, de propósito. E aí você vai pegar, se a sua não tiver, amassa um pouquinho para cima, para ela ficar torta. Aí o que você vai fazer? Aqui agora em formato de X. Você vai chegar aqui agora, encostar na parede e vai fazer esse movimento aqui, ó. Aí pode fazer assim, 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 movimentos aleatórios para ficar com várias marcas. Outra coisa bacana, quanto mais espessa você deixar, quanto mais espessa, né? Você deixar aqui a argamassa, mais bonito vai ficar aí o seu efeito decorativo. Então vai pegar e vai fazer isso daqui, ó. Ó, encostou e vai fazer esse movimento. Olha aqui. Chega mais próximo, mostrar. Olha aqui. Encostou e vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vê que vai ficando um monte de marcações totalmente aleatórias. Se você quiser levantar um pouquinho mais ele, você faz isso aqui, ó. Ó, levantou, vai ficar mais marcado ainda. Aí você vem, ó, levantou, espetou um pouquinho ele, vem de leve,
Olha como que vai ficando. E assim você vai fazer em toda a parede, tá? Quando você for fazer uma parede grande, você aplica um pedaço e faz esse processo para depois aplicar em outro. Porque principalmente se for do lado externo, tá batendo muito sol, vai secar rápido e aí quando você vier fazer esse processo aqui, não vai ter jeito. Aí já secou, aí você não consegue fazer. Aí você vai ter que aplicar outra camada de argamassa para você conseguir fazer esse efeito aqui, tá? Então agora vamos aplicar em todo o local. Pronto, depois que você fez todo esse processo, o que você vai fazer? Espera secar em basicamente 20 minutos, meia hora, vai partir para essa etapa que eu vou te mostrar aqui agora. O que você vai precisar? Uma chavezinha de fenda ou um pedacinho de madeira, tanto faz. Aqui tem uma largura de basicamente uns 6 milímetros, tá? Então menos de 1 centímetro para fazer esse processo aqui. Eu vou pegar e vou fazer alguns desenhos de imitação de pedra, tá? Vou fazer umas maiores, outras médias, outras um pouco menor, e aí você vai conseguir, eu vou conseguir mesclando elas. Se você quiser fazer tudo do mesmo tamanho, pode. Por que eu vou fazer uma maior, uma média e uma menor? Para que você consiga deixar de uma forma mais realista. Então eu prefiro fazer assim. Se você quiser fazer do outro jeito, é com você mesmo. Então eu vou fazer aqui agora algumas, para você já, e vou te mostrar como que eu faço, para você já ter uma noção. Então agora a câmera vai se aproximar mais, que é a minha esposa. Eu vou fazer aqui o processo para você desenvolver aí na sua casa. Veja só como que é simples. O que eu vou fazer? Vou começar de cima da parede, mas não tem uma regra. Você pode começar da onde você quiser, tá? Então aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Existe a quadrada, existe uma mais boleada. Nesse caso aqui vai ser um pouco mais boleada. Então eu vou pegar e, ó, com a chave de fenda, vou fazer uma leve ondulação, você está vendo? Não é para puxar quadrado, não é para fazer uma bola, é fazer uma leve ondulação. Fiz a primeira, nunca faça uma outra do ladinho dessa, senão vai ficar horrível. Então eu vou pegar basicamente aqui, ó, no meio dela, vou fazer uma um pouquinho menor. Então, ó, puxei, tirando o excesso, vou pegar uma outra aqui e vou fazer esse encontro. Olha como que ela ficou bem bacana, tá vendo? Não está na mesma direção. Então o que eu vou fazer? Nesses encontros dela, aqui, eu vou sempre bolear para dentro. Então bolear sempre para dentro, para vir de encontro na próxima pedra, né, imitação de pedra que eu vou fazer aqui. Se a outra pedra eu vou fazer aqui, então sempre para dentro dela. Ó, vou fazer essa marcação aqui. Aqui, pode deixar essas rebarbas, que depois estiver seco ela vai sair. Eu vou pegar ela aqui agora, ó, e vou fazer uma um pouco maior. Ó, tá vendo? Já ficou nesse tamanho aí. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, tirando o excesso. Aqui agora, você vê que eu não estou pegando uma do lado. Sempre aqui agora, ó. Uma um pouco maiorzinha, uma base de mediano, né? Estou fazendo aqui. Vou puxar ela um pouco mais para dentro aqui também, ó. Sempre tirando o bico, senão fica ridículo, tá? Então vou pegar aqui, ó, tirando o bico para cá, tirando o bico para lá. Aqui eu posso fazer uma aqui do lado, não vou fazer. Por quê? Porque eu quero pegar a divisão entre essa daqui e essa. Não vou pegar, vou fazer aqui, ó. Olha isso. E aí eu não vou morrer no cantinho dela, morrer centralizado no meio dela aqui, ó. E olha como que vai ficando. Olha que bacana que vai ficando. Aqui eu vou puxar um pouco para dentro. Aqui também. E aqui, olha que bonitinho. Vou fazer uma pequenininha aqui, ó. Uma menorzinha. Vou tirar o excesso aqui da argamassa. Olha como vai ficando bacana. Ó. Tá vendo? E assim, gente, eu vou desenvolver todo o trabalho. Porque se eu ficar falando aqui para você, vou aqui, exemplo, aqui eu vou fazer uma pequenininha. Que aí já fica um trabalho bem bacana. Eu vou desenvolver todo o trabalho aqui para a gente partir para uma próxima etapa. Por quê? Porque senão eu vou ficar falando a mesma coisa e você vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, é o básico. Vai fazer uma pedra maior, uma menor. E lembrando que nunca faço uma do lado da outra. Nunca faço a marcação, um exemplo, vou fazer uma outra aqui para ficar do lado dessa, vai ficar feio. Então ela sempre tem que estar intercalada.
segue esse processo que você vai conseguir fazer aí um excelente trabalho. Depois de ter feito o processo, eu esperei secar 24 horas. Para agora, eu vou tirar essas rebarbazinhas, esse excesso de argamassa que fica por aqui, ó. Chega mais próximo aqui, por favor. Ó, tá vendo? Essas rebarbazinhas, vou pegar a própria espátula, raspando aqui, ó, e ela sai. Por quê? Se você deixar assim, além de ficar feio, quando você for fazer a pintura, essa, mais cedo ou mais tarde, ó, ela vai ficar soltando e aí vai manchar a sua pintura toda na parte de baixo. Então vai ficar cheio de pedaço que é falhado, entendeu? Então esse processo aqui agora é pegar uma espátula e aí raspar todo ele aqui para que venha ficar de uma forma totalmente uniforme para a gente seguir no próximo passo. Depois que eu já tirei o excesso da argamassa que está soltando, o que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção no que eu vou te dizer. É totalmente opcional a questão da cor. Só segue o padrão que você tem que fazer, mas a cor é opcional, tá? O que eu vou fazer, eu vou jogar um cinza aqui, um cinza mais para escuro do que para médio, ou você pode usar um cinza claro, pode usar outra cor que combina mais com a sua casa, ou a cor que o seu cliente deseja. Vou pintar toda ela. É claro que se eu for pintar uma parede grande, aqui é só uma demonstração de uma parede pequena, vou utilizar o pincel. Se eu quiser evoluir ainda mais, se você quiser evoluir ainda mais, o que você vai fazer? É comprar aí uma pistola de pintura e você vai acabar com muito mais rapidez, vai adiantar muito mais o seu trabalho. Então eu vou utilizar o pincel aqui mesmo, porque 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não vai ter a máquina e aí provavelmente vai falar, dá para fazer com pincel? Então estou fazendo o pincel para mostrar que dá. Então eu vou pegar aqui agora um pouquinho de tinta acrílica e vou pintar todo ele. Isso aqui vai ser a tinta de fundo para aí sim a gente partir para uma próxima etapa. Depois que a tinta de baixo secou, agora vamos para a próxima etapa. O que eu estou fazendo aqui? Lembrando que a cor é opcional, você pinta do que você quiser. Peguei um pouquinho de tinta acrílica branca, tá? Vou pegar aqui um pincel, agora presta atenção nesse detalhe. Chega mais próximo, amor. Peguei aqui, ó. Peguei, tirei o excesso, ó. Só para sujar, literalmente, o pincel, certo? Agora, o que eu vou fazer? Esses altorrelevos que tem dela aqui, eu vou só arrastar de forma lateral para que venha destacar o altorrelevo. Não é para fazer pintura normal assim não. É isso aqui, ó. Ó, encosta e aí espalha. Olha que bacana. Mas chega mais próximo aí, vou mostrar. Olha como que vai ficando. Sempre se a ranhura tá para cá, faz assim. Você vê que ela tá em forma totalmente aleatória? Sem pressionar muito, só encosta o pincel e arrasta para não ficar aquela marcação grotesca, tá vendo? Olha que top que vai ficando. E aí, ó, você vai fazendo em toda ela, devagar, sem pressa, tira bastante o excesso aí da tinta que está no pincel, para não ficar aquele marcão branco. Então, olha como que é simples para você desenvolver o processo. Você tá vendo que não tem muito detalhe para você fazer, são macetes em cada etapa simples, mas também não precisa ter uma grande experiência para isso. É fazer o trabalho com calma. Sabe por que muitas pessoas erram em qualquer etapa da vida? Porque quer acelerar o processo. Então, em vez de fazer o processo com calma e admirando cada etapa que está fazendo ali, não, ela quer acabar logo, quer fazer de qualquer maneira e no final só uma porcaria. Então, faz o trabalho com calma, com perfeição, tendo amor pelo que você está fazendo, e aí você consegue executar um excelente trabalho. O que eu vou fazer aqui? Vou passar aqui em toda a parede, todo local, para você ver e para me te mostrar qual vai ser a próxima etapa. Depois que você fez a pátina, olha como que já fica muito bonito, muito mesmo, tá vendo? Pigarro na garganta. Mas então o que acontece? Você pode deixar assim do jeito que está e aí espera secar por completo, né? Você vai passar 2 demãos de resina acrílica à base de água, vai ficar um espetáculo, gente, fica muito bacana mesmo. Para proteger, fazer lado interno, lado externo. Só que eu gosto de fazer esse rejunte aqui, ó, preto, entendeu? Para dar um destaque bem positivo, uma separação entre uma imitação de pedra e a outra. Então eu peguei um pouquinho de tinta acrílica preto e aí vou pegar um pincel fino
e vou aplicar. Lembrando o seguinte, de repente você fala assim, Carlos, porra, eu vou ter que comprar uma tinta cinza, uma tinta branca e uma tinta preta para fazer tudo isso? Não precisa. A única coisa que você vai precisar comprar é uma tinta acrílica da cor branca, aí você compra pigmento preto e aí você vai dando as tonalidades. Porque se você tiver que comprar uma tinta de cada cor, não é muito bacana. Então, para economizar, faça isso. Deixa o pigmento preto, né? Já compra a tinta acrílica branca e aí você consegue fazer tudo isso com apenas uma tinta. Então vamos lá, vou pegar aqui, trabalho de calma, chega mais próximo, amor. Ó, separação entre elas aqui, olha isso. Passou devagarzinho, sem estresse, é um trabalho de calma, porém, quando terminar você vai se sentir muito bem, quando você fala, caramba, eu fiz uma obra de arte, algo top, muito melhor do que uma pintura tradicional, tá? Principalmente aí a sua parte externa, proteção do muro, você pode fazer direto no tijolo, chapisco, no reboco, em cima de uma outra tinta, só que você tem que picotar a parede antes para ter aderência, tá? Da tinta, não em cima da própria pintura, mas em cima que a argamassa venha aderir em cima da massa que está, não em cima da tinta, entendeu? Então olha como que vai ficando bem bacana, gente. Agora é simples, você vai fazer todo esse processo aqui, devagar, bota aí uma música que você gosta, vai relaxando, aproveita para ir pensando na vida e vai fazendo todo esse procedimento em todas elas. Depois que a tinta de baixo já secou por completo, o que eu vou fazer aqui agora? Agora você tem que proteger o seu efeito decorativo. Então o que você vai fazer? Vai optar por algum tipo de impermeabilizante, transparente, né? Pode utilizar aí um verniz, pode utilizar uma resina, utilize o que você quiser. Com brilho, semi-brilho. Então o que eu vou utilizar aqui? Um verniz acrílico. Você pode utilizar uma resina acrílica também, sem problema nenhum, a marca é totalmente opcional. Só que utilize uma marca de boa qualidade para que seu efeito venha ficar realmente protegido. Passe 2 demãos. Passou a primeira demão, aí você vai olhar lá no rótulo da embalagem, após 4 horas aplique a segunda demão, após 6 horas aplique. Vê de acordo com a embalagem que você comprar para você fazer o procedimento correto para que seu efeito venha ficar perfeito, tá? Então vou pegar aqui um pincel, pode utilizar uma pistola de pintura, sem problema nenhum, para aplicar aqui uma demão. Então, você vai ver que quando você passar, ele vai ficar, ó, meio esbranquiçado, tá vendo? É normal, porque quando secar, ele vai ficar totalmente incolor. Ele vai sumir aqui esse esbranquiçado, parecendo um liquibrilho, né? Então, ó, passou, você vai ver que vai passar, tira sempre o excesso, tá? Senão fica algumas manchinhas brancas, tira o excesso dela e aí vai deixando. Essa daqui vai ficar, o verniz, ele fica um semi-brilho, ele não fica fosco e ele não fica... Isso aqui é um verniz acrílico, tá? Não é verniz comum de madeira, isso aqui é um verniz acrílico, específico para a pintura. Então, sabe que você vai passar nele completo aqui, ele vai ficando esbranquiçado, vai secando, vai ficando a cor original, dando um leve brilho. Então, agora é só passar em todo ele. Antes de te mostrar o resultado final, eu vou te convidar porque eu estou montando um grupo no WhatsApp hoje. Não foi ontem que eu montei, não foi semana passada, estou montando agora, hoje, um grupo no WhatsApp para que você venha compartilhar comigo aí os seus trabalhos, para que você venha falar ali um pouco sobre o efeito decorativo, tirar a dúvida comigo, compartilhar conhecimento com outras pessoas que também estão no grupo. Então, caso você queira, não vai precisar pagar nenhum real por isso, o grupo é totalmente gratuito. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição. Só clicar e entrar diretamente no grupo. Te espero lá. Depois de todo o processo, gente, olha que espetáculo que ficou. Chega mais próximo aqui, ó, vou mostrar. Olha que top, mostra em detalhes aí. Chega mais próximo, mostra mais na diagonal. Olha isso, gente. Para você fazer aí muro da sua casa, fachada, dá para você fazer uma parede de destaque, tanto na sala quanto varanda, muro. Fica um espetáculo, tá vendo só? Muito bom mesmo para você desenvolver esse projeto e é sensacional. Só lembro de uma coisa,
Todas as vezes que você fizer um processo como esse aqui, tem gente que fala assim, eu não preciso fazer manutenção nenhuma. Claro que você precisa. Se for do lado externo, pelo menos aí a cada ano, ou então 1 ano e meio, você vai lá, passa uma demão de resina acrílica, tá? À base de água, e aí você passa nela todinha, já vai durar mais 1 ano e meio. Aí esperou esse processo, vai novamente, depois de 1 ano e meio. Se você fizer esse processo, vai ter efeito decorativo aí pro resto da sua vida. O que às vezes a pessoa faz errado é que ele espera a situação ficar totalmente ruim para depois fazer a manutenção. Então não é para você esperar estragar. A cada ano, então 1 ano e meio, você faz uma demão, passa uma demão de resina e aí já está por muito mais tempo. Se você fizer isso, se você tiver cuidado, como em tudo na vida, né? Se você tiver cuidado, você vai ter efeito decorativo aí para sempre, tá? Espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Como eu falei, se nesse vídeo bater uma marca aí de 1000 likes, como bateu no vídeo anterior, eu vou fazer e cada vez eu vou aumentando mais o nível. Vou fazer melhores para que você possa aí fazer aí na sua casa, ganhar uma renda extra ou até mesmo uma renda principal. Mas para isso, eu só quero essa ajuda. Você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A pergunta é, posso contar contigo? Posso contar com o seu like? Então chega mais próximo para mostrar mais detalhes para que a gente venha finalizar esse vídeo. Tá vendo aí? Algo simples, fácil e rápido para você desenvolver aí na sua casa. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre, derramando bênçãos sem medida na sua vida. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Fique com Deus, gente. Até a próxima.